Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tem que clicar para entrar logo. Oi, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Opa. Obrigado, Lucas. A gente nunca sabe se está falando, se o microfone está funcionando ou não. Então, se vocês não me dão um retorno, não fico sabendo. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Pessoal, vamos esperar só mais 2 minutos, a gente já começa, tá? Então, vamos já compartilhando a tela. Ok. Vocês estão enxergando minha tela ou não? Estamos sim. Sim. Todo mundo já dando presença aqui. E aí, professor, você viu o resultado de Tesla hoje? Não vi o que aconteceu. Não estou acompanhando. Eu fiquei em reunião, eu estou em reunião quase que desde as 1h da tarde. O que houve de bom? Hein? E pera aí que eu me deixei no mudo aqui. O lucro por ação saiu 60% acima do consenso. Quanto? Desculpa. 60% acima do consenso. É mesmo? Uhum. No aftermarket, a Tesla subiu 3%. Agora tá muito caro. Agora ficou cara, né? Já é cara, né? Vocês viram que o preço-lucro dela já era um absurdo, né? Então, agora deve ter ficado mais 3%. Então, é uma coisa interessante de a gente analisar, né? Bem, pessoal, então vamos começar. Vocês devem estar aí. Vai levar ela. Nós estamos só com 23. Vai vir logo, mano. Nós estamos só com 23 alunos por enquanto, mas não dá para ficar esperando todo mundo, infelizmente, porque senão é muito curto. Bem, pessoal, nós estamos hoje aqui no que seria a nossa terceira aula, né, ou terceiro encontro, tá? E nós vamos falar hoje sobre estatística em finanças. Pessoal, a gente usa estatística direto, vocês vão ter que saber usar. É lógico, eu não vou ficar aqui pedindo para vocês deduzirem fórmula, não é uma aula de estatística, vocês devem ter tido aula de estatística, já aulas muito boas com a professora Raquel, com a professora Maria Célia, e tem outros professores de estatística aí também que são bons, que entram a fundo, mas o nosso objetivo não é isso, é ver o que nós precisamos realmente utilizar de estatística para conseguir fazer alguns cálculos financeiros.
tá? Então, nós vamos passar bem rápido. Eu não vou entrar em detalhe de fórmula, como é que se calcula, por que que usa esse índice, por que que é isso. Não é o objetivo dessa aula, mas, basicamente, é a gente tentar usar isso daí em finanças. O primeiro, antes de a gente falar disso, pessoal, deixa eu voltar aqui na planilha. Vamos dar uma recordada, pessoal, porque tudo vai depender de a gente montar a planilha. Eu preciso que vocês entrem no Google Drive. PT Saudações. Preciso que vocês entrem naquela planilha que eu já pedi para vocês montarem. Vamos montar todas as planilhas em pastinhas de uma única planilha. Por quê? Fica mais fácil de vocês virem aqui, marca tudo, copia, vai na outra, cola, e vocês têm tudo pronto. Vocês viram que a gente usa a função Google Finance, né? Então, a nossa função básica, né, é a Google Finance. Então, já coloquei aí no chat, para quem tem alguma dificuldade, e você vai colocar nesse parâmetro que está como C1, que vocês estão vendo, ele é o símbolo da empresa. A gente chama de ticker, tá? Então, aqui eu estou pegando da Itaúsa, a preferencial. Então, ITSA3. Na C3 é a função, a gente já viu que tem esse monte de funções dentro do Google Finance, né? Mas a gente usa muito a função de fechamento, tá? Ou a price ou a close, tá? Vamos usar a price aqui. Price é a cotação do tempo real, com atraso de 20 minutos, tá? E poderia também ser de fechamento. No caso de dias anteriores, do histórico, essa é a última cotação que teve para esse papel. Então, depois, o terceiro parâmetro, pessoal, vocês vão colocar o número de dias, tá? Então, esse terceiro parâmetro eu estou colocando aqui, hoje menos C2. Nesse C2 eu coloquei 180 dias, então ele está falando, ó, eu quero a cotação de 180 dias para trás. O quarto parâmetro é a última cotação, até hoje. Então eu vou pegar de 180 dias para trás até hoje. E ele vai me montar, reparem que ele está em ordem crescente, tá? Eu já tentei inverter isso daqui, passa o hoje para cá, o hoje menos C2 para lá, não dá, ele faz essa ordem crescente desse jeito. Não sei se talvez tenha alguma outra alternativa, mas eu não fiquei perdendo tempo procurando alternativa para isso, tá? Não tem problema. E eu tenho aqui a cotação da empresa do fechamento, tá? Então, o nosso colega falou agora há pouco da ação da Tesla. Vamos ver aqui a Tesla, qual que é o ticker dela? TSLA 34. Vamos ver aqui, ó. TSLA 34. É a Tesla negociada no Brasil. Então, vamos ver. Ele está calculando, ó, realmente ele demora um certo tempo para calcular. Então, estava num patamar de 1.000. Olha que gozado, pessoal. Em abril, estava a R$1.000. Lógico que aqui sofreu o efeito cambial. Por quê? Porque essa ação é cotada nos Estados Unidos em dólar e aqui é em reais e tem que se comprar a ação que está em dólar. Logo, ela sofre um efeito cambial aqui, tá? Mas, de qualquer forma, essa ação subiu de R$1.000 em abril, ela foi subindo, 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 gozado. Aqui, no dia 28/8, estava quase R$3.000, caiu para 683. A ação não cai dessa maneira, a não ser se a empresa quebrar, que não foi o caso. Isso deve ter acontecido com um desdobramento da ação, tá? Provavelmente essa ação desdobrou, tá? Então, é uma possibilidade. Ou, outra possibilidade,
que eu não sei se está acontecendo aqui ou não, ela está cotada em reais em cima, e a partir do 38/8 passou a ser cotada em dólar aqui. Aí é um erro do Google. Tá? Essas ações que são cotadas em um país para outro país, pode acontecer problema de currency, de moeda. Tá muito estranho isso daqui. De qualquer forma, ela caiu aí 591, tá pouco menos do que ontem. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 21. Então, eu não tenho aqui a cotação do dia 21 ainda, o de fechamento. Tá? Segundo o colega aí, ela deu uma bela subida nos Estados Unidos. Tá? Então, não deu para ver. Amanhã, provavelmente, a gente vê. Não esqueçam que isso aqui, a gente está trabalhando com um histórico. A gente viu gráficos, então a gente usou essa função Sparkline para fazer um gráfico, né? Se vocês ainda têm alguma dificuldade, então coloquei aí o Sparkline no chat. Então essa é a função Sparkline, a gente usa junto com o Google Finance. A gente viu o preço-lucro, então, e as outras funções que são interessantes para a gente, tá? Tipo cotação, preço-lucro, o ganho por ação, tá? O número de ações, o valor de mercado de todas essas, se fosse vendido todos os papéis a esse preço, quanto que seriam, tá? Qual a moeda, qual o volume negociado, e beta, no caso, não tem beta, não se consegue calcular, não sei por que o Google não consegue calcular para o mercado brasileiro beta. Pois bem, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, nós vamos falar de estatística. A primeira função estatística é a variância. A variância é o seguinte, dado uma tabela de valores, tá? A gente vai fazer sempre, primeiro, vamos somar todos esses valores, dividir pela quantidade, acha o valor médio, e para cada valor, a gente calcula o valor menos o valor médio elevado ao quadrado. E soma todos esses valores. Aí a gente calcula, divide essa soma por n menos 1, e a gente tem aquilo que a gente chama de variância. Variância. Professor, preciso decorar essa fórmula? Não, não precisa. Mas vamos montar uma funçãozinha. Por favor, abram uma pasta nova. Nessa pasta nova, aqui em B1, coloca símbolo. Em B2, vamos colocar o símbolo ou o ticker, tá? Então, vamos colocar aí IBOV. O IBOV é o índice Bovespa. Então, IBOV. Se vocês perceberam, ele voltou ao patamar de 100, tá? Ontem. Então, hoje eu não vi como é que está. A empresa, pelo próprio Google Finance, o ticker, ponto e vírgula, name, eu consigo calcular qual que é o nome, ele me dá o nome aí. Então, eu vou colocar aqui 360, porque eu quero que ele me faça para 360 dias. Aqui em B5, tá? Desculpa, em B6, eu vou colocar essa fórmula do Google Finance, tá, pessoal? Que é para mandar calcular o valor da ação, né? E no caso é do Bovespa, né? Com o price, né? Ou seja, o valor de fechamento ou o valor nos últimos momentos, de hoje menos 360 e hoje. Ele vai me criar essa tabela. Agora, é um conceito, pessoal, muito importante. Ponha 3 asterísticos. Eu não vou fazer nenhum cálculo estatístico em cima da cotação do papel. Eu nunca faço cálculo estatístico em cima da cotação do papel.
Eu faço cálculo estatístico em cima da variação diária do papel. Ou seja, o retorno diário, vamos fazer esse retorno diário. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a cotação de um dia menos a cotação do dia anterior dividido pela cotação do dia anterior. Isso vai me dar, em termos percentuais, quanto que o papel mudou de um dia para o outro, tá? Então, a cotação, eu coloquei aí no chat, eu vou fazer dessa maneira. Então, C8 menos C7 sobre C7, é lógico. O C8 aqui é a cotação de um dia, do dia anterior C7. Eu coloco isso nessa célula e copio até o final. Então, copio isso aqui até o final, ele vai me dar a cotação diária, a variação diária do papel. Ó, copiei até aqui, e vai, calculou, e eu tenho aqui uma tabela de retorno diário, ou seja, quanto que aquele papel rendeu de um dia para o outro. Os meus cálculos estatísticos são todos feitos em cima desse retorno diário. Nunca eu faço em cima da cotação. Tá combinado, pessoal? Professor, Fala. eu tive um problema na hora de calcular a fórmula do Google Finance. Ele fala que o argumento deve ter um intervalo. Tá. Se ele fala que deve ter intervalo, deve estar faltando aqui a data. Hoje, menos 180. Não precisa botar não. G1, põe Eu 180. coloquei, mas esquece, eu coloquei 2 pontos ao invés de ponto e vírgula e deu erro. Então, não Obrigado. esqueçam que, às vezes, do Excel, dependendo da versão do Excel, vocês têm algumas diferenças. Se bem que 2 pontos, tanto para o Excel quanto para o Google Finance, 2 pontos, ele é o delimitador de range, de intervalos. Então, é sempre 2 pontos. O separador de argumento é ponto e vírgula. Bem, calculei o retorno diário. Tudo bem? Para calcular a variância, a fórmula é VAR-P. Cuidado que essas fórmulas estatísticas, por exemplo, a variância, se vocês forem aí no Help, tem uns 3 ou 4 cálculos de variância diferentes. Tá, mas qual que é a diferença? O VAR-P, pessoal, ele calcula a variação da população. Então, já está aí no chat, tá? A fórmula. Vocês estão vendo no chat as fórmulas que eu estou mandando? Sim, professor. Tá. Então, o VAR-P é da população. Por quê? Porque eu estou pegando todas as datas, ou seja, toda a população, entre um intervalo e outro. Outra alternativa, se eu quisesse fazer, que não há, aí não tem muito uso em finanças, seria fazer esse cálculo por amostragem. Aí não seria o VAR-P, seria outra fórmula de variância que tem aí, tanto no Excel quanto no Google Finance. Agora, não me lembro qual que é o número, qual é a fórmula, se é VAR-A, alguma coisa assim, mas é para amostra. Para a população, é o VAR-P que a gente usa. Então, se a gente pegar esse VAR-P e pegar todo esse intervalo, que vai, no meu caso, na minha planilha, vai de D8 até D248. Então, até vamos fazer aqui, do meu estava errado, 248. Ele vai calcular a variância dessa população. Então, 07936. Fala. Nas planilhas tem como nomear o intervalo, igual no Excel? Que tipo, nomeia o intervalo para ficar mais fácil, não tem que ficar... Olha, eu nunca tentei fazer isso aqui É que eu não achei. Google, tá? Não sei, vou te ser bem sincero, não sei, eu nunca tentei aqui.
Então, voltando aqui à variância, a cálculo da variância é isso. Daqui a um pouco a gente vai ver a utilização da variância. Então, vamos em frente. Outra função que é importante, pessoal, é aquilo que a gente chama de variância conjunta, ou chamado covariância, que é o seguinte: qual a variância de um determinado papel em relação a outro papel? A gente quer saber se eles estão caminhando juntos, se eles não estão caminhando junto, como é que é isso daí? A fórmula é essa, tá? Dessa variância conjunta ou covariância. Se vocês tiverem dúvidas, professora Raquel é a melhor para explicar. Mas, nesse caso, eu vou ter que montar duas tabelinhas. Uma tabelinha de um papel e outra tabelinha do outro papel. Geralmente, a gente faz a covariância em relação a um papel em relação a um benchmark. Qual que é o benchmark? O Bovespa, ou algum índice, porque não tem só Ibovespa, tem outros índices do próprio Bovespa, tá? Índice de ações setoriais, alguma coisa assim, que vocês podem usar. É difícil a gente fazer uma correlação, uma covariância entre dois papéis puros. Mas a gente faz. Em Markowitz, a gente faz isso daí. Mas aí, no caso, só a covariância não tem muito sentido fazer. A gente geralmente faz um papel em relação a um índice, ao benchmark, né? No caso, o Bovespa. Então, eu montei aqui um papel. Então, eu tenho um papel aqui. Aqui, na G, eu botei outro papel. Eu botei aqui Itaúsa, que é o Ita SA3. Tá? Eu tinha puxado daqui, ó, Ita SA3, ele vem buscar daqui de cima, o Ita SA3. Então, o Ita SA3 vem para cá, para C1. Price já deixei pronto. Hoje menos 180, ponto e vírgula, hoje. E aqui desse outro lado, eu peguei o H1, que é o IBOV. Mesma coisa, hoje menos 180 e hoje. Então, eu calculei aqui. Aí, na sequência, pessoal, eu calculei o retorno diário. Eu dei uma incrementada naquela fórmula, né, pessoal? Na realidade, eu fiz uma fórmula um pouquinho mais complexa, que eu coloquei um C, que é para testar se tem número ou não aí. Porque pode acontecer que nem esse caso aqui. O que pode acontecer é que algum dia não ter cotação. E aí, como vocês estão vendo que ele divide pela cotação do dia anterior, se o dia anterior não tiver cotação, ele vai dividir por 0 e dá erro. Então, esse C aqui é mais para garantir que se der erro, ponha um branco, deixa em branco. Não fica dando mensagem de erro, tá? Por isso que eu coloquei essa função C. Acho que todo mundo deve saber mexer um pouquinho com isso, né? Espero. Bem, então, eu fiz a mesma coisa, esse retorno diário aqui. Então, eu calculei o retorno diário também para o Bovespa. E eu vou fazer esse cálculo de covariância. No caso, eu estou colocando aqui para vocês, né? Em relação a esse intervalo até aqui, comparado com esse intervalo. Tá? Então, o cálculo é covar. Eu preciso deixar avisado vocês o seguinte. O problema aqui é o seguinte. Tem que estar sincronizado as datas dos dois papéis. Por quê? Professor, né,
Tem que estar, tem que estar. Mas, dependendo da ação, pessoal, tem ação que não é negociada todo dia. Aí acontece valor de fechamento zero, porque não foi negociada, não teve negociação naquele dia, daquele papel. Então, pode acontecer de não estar sincronizado. Com os papéis principais, se você pegar todos os papéis principais, Petro, os grandes bancos, é negociado todo dia. Mas se você pegar uma small cap, ou seja, uma empresa pequena, às vezes tem dia que não é negociado. Você vai pegar uma Eberly, tem dia que não negocia, não é uma ação que tem muita negociação na bolsa. Tá? Então, vai depender de se tem ou não tem. Se não tiver sincronizado, vai dar erro aqui. Na hora que ele calcula a covariância, não vai bater o número de linhas e de colunas de um com o outro. E vai dar problema. Então, já fiquem avisados que pode acontecer isso. Tá ok? Então, covariância. Bem, tudo bem? Vocês conseguiram montar essa tabelinha de covariância, pessoal? Ainda não, É, professor. ainda Você, não, consi- professor. você consegue mandar a fórmula aí? Ah, você mandou, né? Beleza. Mandei a fórmula está aí no chat. Eu tava montando segunda empresa. De Demorou. qualquer forma, pessoal, eu vou colocar esse vídeo, está sendo gravado, tá? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? E aí depois eu mando o link para vocês aí via chat. Que nem eu mandei as aulas passadas. Vocês viram que estava no YouTube, né? Pelo visto, ninguém viu. Professor, você Ah, vai disponibilizar essa planilha também ou não? não, a planilha eu não gosto de disponibilizar, eu gosto que vocês montem. Eu dou todo o subsídio para vocês. Mas se eu disponibilizar a planilha, ninguém faz mais nada. Vocês vão ficar só olhando a planilha. Ah, que legal, a planilha tem a fórmula, não sei o quê, e vocês não fazem. Então, eu não disponibilizo planilha nenhuma. Tá? É experiência própria, tá? Isso eu também, quem faz contabilidade comigo, contabilidade de custo, de engenharia econômica, todo mundo, mas você não vai dar para. Não, não dou. Eu ensino, mostro, dou a fórmula, tudo. Mas quem tem que montar a planilha é você, porque senão fica todo mundo só olhando. Só olhando, legal, tem essa fórmula. Você tem que errar. A grande realidade é essa, você tem que fazer errar, que nem a colega aí, botei 2 pontos em vez de ponto e vírgula. Tá certo. Errou. Não vai errar mais. Tá? Então, é tentativa e erro. Bem, pessoal, então, nós vimos a covariância. O próximo cálculo, pessoal, é o desvio padrão. E o desvio padrão, ele é tão importante em finanças que ele tem um nome próprio, que se chama volatilidade. Quando vocês ouvirem falar, porque a volatilidade do papel é o desvio padrão. Desvio padrão, todo mundo viu, raiz quadrada, na realidade, ele é a raiz quadrada da variância. Então, a hora que você pega essa variância e calcula a raiz quadrada dela, é o desvio padrão. Então, é uma medida de dispersão, tá? A raiz quadrada da variância, e é fácil de calcular, tá? Vocês têm isso daí. A gente geralmente chama ele de sigma ou de S. É mais comum a gente chamar ele de S, tá, pessoal? É um apelido do desvio padrão. E para fazer o cálculo da volatilidade, tá? Ou desvio padrão, é sobre o retorno diário. Então, pessoal, vai cair daqui 10 minutos. Por favor, quem não colocou presença, põe presente aí no chat, para a gente saber quem tá junto, quem não está. Então, é sobre o retorno diário. Nós temos aqui o retorno diário. Papel, estou usando aqui o Itaúsa, né? E eu vou calcular o desvio padrão como DESVPAD P. Então,
coloquei a fórmula aí no chat, dev pá de P. Sumiu tudo. Por quê? Eles devem estar atualizando horário de fechamento. Então, ó, sumiu tudo de todas as planilhas. Sumiram de vocês, pessoal? A minha tá aparecendo ainda. Está aparecendo? Tá. Não lembro. O que aconteceu? Não. Senhor, você pode voltar rapidinho só na da variância lá, da covariância, desculpa. Posso? Ih, Só que é assim, travou tudo. espera um pouquinho. Posso, mas está sem valor, tá? Então, ele deve estar atualizando o banco de dados, ou não sei. Então, a covariância, ela é essa fórmula aqui, covar, tá? Eu dou o intervalo da Eu não ação. entendi esse retorno diário do ativo. O Você retorno colocou diário aí do do... ativo, tá? Não, aí do lado em cima do covariância. Por que você colocou de novo? Isso que eu não entendi. Porque você vai calcular o retorno diário do ativo para os dois. Na realidade, o melhor seria colocar aqui, né? Você vai fazer esse retorno diário do ativo para um papel e para o outro papel. Logo, ele vai estar dando resultados diferentes, né? A não ser que seja o mesmo papel, né? Então, você vai aqui, ó. Essa aqui seria essa fórmula e essa aqui seria essa fórmula. Aparentemente está voltando. Voltou. Pronto, agora voltou. Deve ter tido alguma atualização de sistema, de banco de dados. Né? Bem, então eu vou fazer a covariância desses papéis aqui e vou fazer a covariância desses papéis aqui. Eu acho o retorno diário desse e o retorno diário desse. Ok? Repara que não é exatamente a mesma coisa. Ó. Uhum. Professor, vai na sua fórmula da covariância, por favor, que meu deu muito diferente. Aqui, Isso. se você estiver fazendo para 180 dias, é isso. Não sei se você está fazendo para 360 dias. Se você fizer para 181 dias, vai dar diferente. Não, eu estou fazendo para 180 mesmo, porque meu deu um 180 valor mesmo? muito diferente. O papel é Itaúsa, 3. Sim, sim. E o outro é Ibovespa, Ibov. Aham. É que na Professor, hora que eu fui colocar, em vez de colocar o Itaúsa primeiro, eu coloquei o Ibov primeiro. Não sei se isso muda alguma coisa. Não sei, aparentemente não deveria, né? Mas em todo caso, não sei. Então, inverte aqui na fórmula. Então, inverte aqui. Tá vendo? Passa esse daqui para cá. Vê se dá alguma diferença. Eu estou fazendo, na realidade, Ibov em relação... Vamos inverter isso aqui. X. Ponto e vírgula. professor, esse indicador ele representa o quê, de fato? Esse daqui, Ah, o qual de covariância. Na realidade, a gente usa pouco covariância. Nós vamos ver que nós vamos usar muito o correlação, que usa o covariância, tá? Para calcular. Mas, na verdade, a correlação é quanto menor for, mais diversificado seriam os seus ativos. Não, ele vai avaliar o seguinte: se as duas ações, ou os dois papéis, andam juntos Perfeito. ou andam separados, tá? Se, por exemplo, eles andam separados, Independentes. são independentes. A gente não enxerga muito na covariância, você vai ver que a gente vai ver bem na correlação. Mas Na correlação, se eles podem andar junto, a correlação dá 1 ou perto de 1, eles podem andar exatamente o inverso, tipo Bovespa e dólar.
Quando um sobe, outro cai, quando o outro sai, outro sobe. Então, aí é -1 a correlação. E eles podem andar aleatoriamente, não tem um nada a ver com o outro, tá? Aí vai dar alguma coisa entre meio e -meio, qualquer coisa assim. Entendi. Professor, mas quando você está falando em uma diversificação de uma carteira de investimentos, você mexe com a correlação negativa, menor, né? Então, quanto menor for a sua a correlação, gente mexe com menor. correlação. Isso é Markowitz. Isso que você está falando é justamente o Markowitz. Risco versus retorno. Você vai pegar os papéis descorrelacionados. É a sua carteira mais segura. Aqueles papéis que um não tem nada a ver com o outro. É a melhor carteira que você pode montar, tá? Então, você vai escolher os papéis que mais rendem e são descorrelacionados. Mas quando você, por exemplo, pega duas ações do mesmo segmento, elas andam no mesmo sentido, certo? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Tá? Não é certeza absoluta, tá? Por quê? Porque pode acontecer alguns fatos meio diferentes. Vamos pegar de banco. Mas se tem um banco que ele só investe em empresa de mineração, ele está mais relacionado com empresa de mineração do que com banco. Entendi. Então, não é exatamente. Deve ser, na maioria dos casos, sim. Mas não tome isso como verdade absoluta. Mas quando você vai levar em consideração uma carteira de investimentos, quando você tem duas ações do mesmo segmento, quando gera algum tipo de impacto em relação a uma novidade que você recebeu daquele segmento bancário, por exemplo, você vai ter um risco em relação não sistemático, né, na sua carteira daquelas diversas ações. E isso, consequentemente, quando você tem uma correlação, você tem a diversificação de ativos. Sim. E dilui isso no risco. Sim. Você dilui o risco quando você muda de empresa. Mas tem que tomar cuidado, tá? Por exemplo, pega o ramo varejista, tá? Tem empresa que é tipicamente loja física e tem empresa que é tipicamente comércio eletrônico. Então, o que aconteceu na pandemia? Empresas do mesmo segmento, mas as de comércio eletrônico subiram. As de comércio de rua, né, de loja, caíram e são do mesmo segmento. Então, não é regra geral. Tem que tomar um certo cuidado. Você tem que ver. Tem sub-regras atrás, tá? Você teria que separar não só de loja, mas também as que são varejistas, de atacadistas, as que são de comércio de rua, de comércio online. Tem que desossar, então, né? Tem, Não é igual você usar banco digital com banco tradicional. Sim, é outro. A oscilação do Banco Inter é uma, a oscilação do Santander do Itaú é outra. Então, a volatilidade, vamos voltar para a volatilidade, pessoal. De novo, eu calculo o retorno diário. Então, se vocês copiarem e colarem, cria uma nova planilha, copie e cola essas 4 primeiras colunas, se vocês fizeram dessa maneira, ou 5 primeiras colunas. O cálculo é em cima do retorno diário, mas ele não é simplesmente isso. Primeiro, eu calculo o desvio padrão da população. Desvio padrão da população. Depois, eu calculo a quantidade de números que eu estou calculando. Pessoal, vai cair em menos de 1 minuto, tá? Eu retorno para cá para a gente dar uma terminada na aula, tá ok? Eu calculo a quantidade de números que eu tenho, que eu calculei o desvio padrão. E vou multiplicar o desvio padrão pela raiz quadrada desses números, tá? Isso é para fazer um ajuste estatístico.